optar pelo microfone de número 2 ou de número 3? De número 2, isso. Doutora Ellen Pelisson, advogada previdenciária, tá por aqui para bater um papo com a gente. Semana passada já veio aqui esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Muitas outras dúvidas ficaram para trás e aí eu tinha feito o convite. Ela não tinha tempo na agenda. Eu falei, não, a senhora vai voltar lá para falar com a gente, sim. Doutora Ellen, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio do Pinga Fogo. Obrigada, Juliano. Bom dia a todos que nos ouvem. Estamos aqui de volta. Abri um espaço na minha agenda para responder as perguntas. Não vai vir nem que eu vou capturar no laço. Vem aqui, doutora Ellen, para bater um papo com a gente. Até porque tem muita dúvida e tem novas informações que vão surgindo aí. O pessoal quer saber. Primeiro, essa questão da biometria exigida agora para novos benefícios. O INSS passa a exigir essa biometria para novos pedidos de benefício para garantir mais segurança para o segurado, é isso? A proposta é essa, para evitar fraudes que tivemos aí, né, este ano. Infelizmente, né? E também eu acredito que, porque vai ser uma nova tendência, né, e dessa documentação agora por digital, então todo mundo vai ter que atualizar os documentos. A exceção é para quem tem acima de 80 anos, quem tem dificuldade de locomoção, também as pessoas não precisam correrem, porque a mudança vai ser gradual. Somente a partir de 2028 é que vai ser exigido obrigatório a biometria. Certo. E o documento que é a carteira de identidade nacional. Nova, né? E quando a gente fala dessa questão da biometria, essa questão da modernidade e tudo mais, por exemplo, as pessoas ainda ficam na dúvida sobre aquele questionamento da prova de vida, né? Precisa fazer a prova de vida. Juliano, eu não sei se eu preciso fazer, não preciso fazer, se eu vou ter o meu benefício bloqueado ou não. Mas a pessoa normalmente ela vai no caixa eletrônico para fazer o saque do dinheiro e ela já usa a biometria. Isso por si só já serve como prova de vida, comprovação, né? Já seria uma comprovação, né? Pode ser que essa exigência, essa atualização venha a suprimir essa exigência que nós temos hoje de que eles façam a prova de vida. E alguns beneficiários, eles foram notificados, no caso, né, ou avisados para fazer essa prova de vida. Quem tem o aplicativo lá, o gov.br, quem tem o Meu INSS, automaticamente eles conseguem fazer essa prova de vida na... Como é que eu posso... agora me faltou a palavra aqui. Reconhecimento facial. Isso, porque faz esse confronto de dados. E quem, por exemplo, votou na última eleição, automaticamente... Porque o título eleitoral hoje tem a biometria. Então, ele serve também. Então, quem tem hoje a Carteira Nacional de Habilitação ou o título de eleitor, serve como biometria. É o governo que tem que correr atrás de descobrir se a pessoa tá aí ou não tá, né? Sim, exatamente. Exatamente. E o benefício, ele não é cancelado. Ele fica suspenso para que a pessoa, o segurado, o beneficiário, o aposentado, vá até a agência ou faça o Meu INSS, a senha, para provar que está vivo, né? Porque existia muita fraude. Hoje a gente quase não vê isso. Pelo menos aqui no Sul, não. Diminuiu bastante? A gente não vê, que era a pessoa que já tinha falecido e alguém continuava recebendo, né? Pois é, infelizmente, né? O nosso amigo Francisco, para você ver, ele nos ouve no Rio de Janeiro, né, Francisco? Ele falou, a prova de vida pode sim fazer pelo aplicativo. Ele falou que fez e já está tudo certo, garantido a aposentadoria dele também. É que muitas pessoas não têm o aplicativo. Não tem o aplicativo, não consegue acessar. É difícil. Principalmente para as pessoas, né, com mais idade, eles não têm. Às vezes a gente pergunta qual que é a sua senha, eu nem sei o que é isso. Essa é uma grande realidade. E será que por esse motivo ainda muitos não
não deram entrada para reclamar daqueles descontos indevidos que foram feitos nas aposentadorias, nos benefícios, doutora? Sim, que teve muita gente ainda que não... aqui foi feito campanhas, ações sociais, né? O Correio também fez muito. E a gente atendeu essa população e muitos não tinham. A gente teve que fazer a senha provisória do meu INSS, entrar no meu INSS, ter todo esse cuidado. E ainda tem muitas pessoas que não procuraram, né, para ver se tem os descontos, se sofreram aqueles descontos ilegais, indevidos das associações. Doutora Ellen, vamos lá. O INSS reduziu para 30 dias o prazo máximo de auxílio-doença sem perícia. Antes era 60 dias, é isso? 60 dias, exatamente. O que significa? Se você for fazer um agendamento, está incapacitado temporário para o trabalho, for fazer um agendamento do benefício por incapacidade, você vai anexar lá o atestado do médico, do seu médico de afastamento do trabalho. O INSS vai analisar este atestado e vai conceder sem a perícia presencial até 30 dias. Já está valendo a partir do dia 21 de novembro. A mesma mudança que nós tivemos na biometria. Então, foram 2 mudanças. Antes era 60 dias que poderia ser concedido. Agora são 30. Se o segurado precisar de mais dias de afastamento, ele vai ter que requerer novamente um novo pedido e aí vai ter que fazer uma perícia presencial. O INSS vai agendar uma nova perícia. O meu atestado é com prazo superior, 60, 90 dias. Não tem jeito. O INSS vai conceder sem a perícia por 30 dias e depois você marca um novo pedido e pode usar até esse atestado que você tem aí de um prazo superior. E o prazo para realização de perícias ainda é muito demorado? Olha, em Maringá não é muito demorado, não. Tá? 30 dias, 60 dias. Estava numa reunião essa semana com alguns advogados do Paraná e a gente estava conversando sobre isso, que no Nordeste, lá chega a demorar até 260 dias para uma perícia. Quase um ano. Quase um ano. Então, para nós aqui do Sul, ainda não é um prazo muito extenso, não. A nossa agência ainda tem médicos peritos para examinar. São poucos, não conseguimos atender todos, eles não conseguem atender todos, porque é Maringá e região. Mas a gente sabe de outras agências aqui de Maringá que tem somente um perito e ainda o perito quase não comparece. Então a gente pode dizer que aqui a gente está bem servido ainda em relação a isso. Sim. Estamos. Doutora Ellen, vamos lá. Pergunta dos ouvintes. Vamos começar do começo. Perguntas que chegaram ontem, inclusive, aqui para nossa equipe. É o seguinte, ó. Bom dia, Juliano. Se o INSS vai pagar o 13º para quem recebe auxílio acidente, ele começou a receber depois de abril, então seria no caso proporcional. Ele recebe em torno de 1.700. Tem direito, tem esse 13º ou não, doutora? Então, vamos lá. O que é o auxílio acidente? Ele é um benefício para quem sofreu acidente de qualquer natureza. Pode ser um acidente do trabalho, pode ser um acidente doméstico. Tem que ter ficado com alguma sequela que diminua a sua capacidade de trabalhar. Ele é uma indenização, ele não substitui o salário. E ele é pago independente da pessoa estar trabalhando ou não, ou estar desempregado. Ele continua recebendo e vai receber esse benefício até se aposentar por idade, por tempo de contribuição. E ele tem, sim, o abono anual, que é o 13º. Essa é a grande vantagem. Então, quem está empregado e recebe o auxílio acidente vai receber o 13º da empresa e também vai receber o abono anual do INSS. Neste caso, como ele começou a receber em abril deste ano, já foi pago uma parte do 13º. Acho que foi bem nessa época, em abril. Então, agora, no final de novembro, dia 20, acho que hoje, eles já vão começar a pagar o 13º de quem recebe um salário mínimo. Certo. Até o dia 5 de dezembro vai ser pago o restante.
ele recebe 1.700 de auxílio acidente, ele vai receber este valor, mas proporcional. Se ele começou a receber em abril, então vai ser proporcional, de abril até dezembro. Mas ele vai receber sim. Tá, os aposentados, tem aposentado na dúvida, falou, Juliana, vamos receber o 13º final do ano. O governo antecipou o pagamento do 13º. Os aposentados normais, aqueles que já receberam e muitos já gastaram o dinheirinho também. Não vem outro agora não, né, doutora? Foi para injetar dinheiro, né, no comércio, para movimentar, então já receberam, não vem outro. Não vem outro? Não. E é o seguinte, outra pergunta. É a grande dificuldade, né? Juliano, meu esposo Cláudio tem mais de 20 anos de carteira assinada, fora o tempo da roça. Ele tem 53 anos de idade. Ele conseguiria se aposentar já? É a Marli do Parque Avenida, né, Marli? Bom dia. 53 anos de idade, 20 anos de carteira registrada, então de contribuição, mais o tempo de roça. O caso dele tá complicado, porque ele é novo. Veja bem. 53 anos é um menino ainda. Hoje, quem está conseguindo se aposentar é quem nasceu entre 1965 e 1970, que está na faixa etária de 55 anos de idade a 60 anos de idade. Ele tem 53. A regra, por exemplo, de pontos para o homem, 102 pontos, ele não consegue entrar, porque ele teria que ter mais de 60 anos de idade. Entendi. Foi o que nós falamos aqui. A outra regra da idade mínima progressiva, o homem precisa ter 64 anos de idade. A regra do pedágio de 100%, ele precisa ter 60 anos de idade. Para ele poderia se encaixar na regra do pedágio de 50%. Mas aí em 2019, ele precisaria estar próximo de se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição, faltando 2 anos. Mas ele só tem 20. Então, aí, como ele tem um tempo de roça, de lavoura, aí vai ter que ser reconhecido um tempo muito grande. Desde os 7, 8 anos de idade, para ele chegar a 33 anos em 2019. Então, veja bem, eu acho difícil ele conseguir se aposentar. Mesmo que ele vá se aposentar aí pela regra da aposentadoria, por tempo de contribuição da pessoa com deficiência que não exige idade mínima, ele também tem 20 anos de tempo de contribuição. Aí tem que reconhecer e averbar um tempo grande de roça. Então, ele está bem complicado. Mas essa faixa etária dos 55 anos de idade a 60 anos de idade, para quem nasceu nesse ano que eu falei, 65 a 70, este ano consegue se aposentar. O caso dele aqui ainda tem um chão ainda de contribuição ainda pela frente, né? A Cristina do Residencial Canção tem pergunta. Alô, Cristina, bom dia. Bom dia, Juliano, tudo bem? Tudo. Juliano, meu esposo José fez uma cirurgia em agosto. O médico deu 2 meses de licença. O primeiro mês eles pagaram. O segundo mês, a gente teve que marcar presencial, né? A perícia presencial. Certo. Foi marcado de setembro. Ele vai passar por essa perícia só dia 26 de janeiro. Meu Deus. É um pouco demorado em Maringá, sim. E daí eu queria perguntar para a doutora se fica correndo todos esses meses para ele receber ou ele vai receber só os 30 dias que ele tinha direito. Então, quase 4 meses para agendar a perícia, né? É um tempo considerável, sim. Porque aí a pessoa como que faz? Esse salário é um salário de alimentação, de subsistência. E fica sem salário nenhum durante esses meses mesmo. Mas o que vai acontecer? Se ele tiver um atestado de setembro até janeiro, ele consegue receber, sim, os atrasados, e se ele tiver um atestado de janeiro para frente, pode ser que o INSS ainda reconheça alguns meses para frente. Agora, se ele já está apto para trabalhar, ele vai ter que aguardar essa perícia de janeiro, vai ficar sem receber esse período e aí o INSS vai analisar se vai conceder, não vai conceder. Se não for conceder, aí é o caso de entrar com uma ação judicial. E corre o risco do INSS nessa perícia não reconhecer que ele tem direito e nem receber aqueles outros 30 dias aí que ficaram para trás? Porque o primeiro atestado seria de 60. O
Primeiro 30 dias ele já recebeu. Os outros segundos 30 dias, vamos dizer assim, ele não recebeu. Se a perícia negar, ele não recebe isso, perde também. Acontece muito, porque o INSS não está obrigado a respeitar aquele atestado particular do médico do SUS ou médico particular. Ele vai fazer uma análise se realmente corresponde com o quadro que a pessoa apresenta de incapacidade. Mas acontece, se o INSS negar, indeferir o pedido de benefício que a gente fala, só resta um caminho de procurar uma ação judicial, as vias judiciárias. Não tem outra maneira, não. 9h28. Juliano, bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, doutora. Tenho 60 anos, tenho um pino no tornozelo direito, tenho artrose severa no joelho. Já passei por 2 peritos, recebo até março do ano que vem. Aí eu já posso me aposentar, eu tenho 20 anos de contribuição. É o João Carlos de Sarandi. O seu caso, João Carlos, já é diferente, porque você está incapacitado para o trabalho. Geralmente, quem está incapacitado para o trabalho de maneira permanente, ele tem uma deficiência, uma limitação, porque a deficiência é você ter uma limitação. Não precisa estar totalmente incapacitado. Então, no seu caso, ou se você estiver ainda incapacitado quando o seu benefício cessar, você pode requerer novamente a prorrogação desse benefício de auxílio-doença, que é o benefício de incapacidade temporária. O próprio INSS pode converter, se verificar que você não tem mais condições de retornar para a sua atividade habitual, em aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Tem que verificar, porque hoje a aposentadoria por invalidez, para quem recebe acima de um salário mínimo, ela vai ser menor que o auxílio-doença, que é o benefício temporário. Então, muitas vezes é mais vantajoso a pessoa receber o auxílio-doença, que é temporário, a uma aposentadoria por invalidez, porque hoje não é um grande negócio, porque o cálculo é menor, é 60% dos salários de contribuição que você tem. Como você já tem 60 anos e 20 anos de tempo de contribuição, se você tiver 15 anos trabalhado na condição de deficiência, não sei quando que iniciou a sua incapacidade aí no tornozelo e joelho, mas se for anterior, né, se for 15 anos já, você pode pedir a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. O João Carlos de Sarandi, um abraço, tá? Tá ligado com a gente aí também. O Alessandro do Alvorada, queria saber se o LOAS e a aposentadoria, como é que é? Também tem direito ao 13º ou não recebe o 13º? As aposentadorias, todas, elas têm o 13º. Até a pensão por morte também tem o 13º, o auxílio acidente tem o 13º. Agora, o LOAS, ele não é um benefício previdenciário. O LOAS, que na verdade é o nome da lei, que é Lei Orgânica da Assistência Social, o nome do benefício é benefício assistencial à pessoa com deficiência ou à pessoa ou idoso, né? Ele não por ele não ser um benefício previdenciário, mas assistencial, ele não tem o 13º. Então, vocês que recebem esse benefício não vão ter. E mais, quem recebe benefício assistencial, ele não é um benefício que transmite aos dependentes. Então, no caso de falecimento do titular do benefício, o benefício cessa. Por isso que é interessante quem recebe o LOAS fazer o pagamento da contribuição ao INSS, numa alíquota de 11%, porque aí ele transmite para os herdeiros. Agora, 9h31, o Edson também tá ligado com a gente. Juliano, tenho 52 anos de idade, 36 de contribuição. Trabalho como mecânico. Consigo me aposentar mesmo com essa nova lei aí lá de 2019? Então, ele ainda é novo, mas o mecânico, em alguns casos, se ele tiver a documentação, que é o PPP, que a gente fala, que é o perfil, ou o laudo técnico de empresas que ele trabalhou, ele consegue comprovar
a insalubridade, que ele trabalhou com sujeito aos agentes nocivos. Então, até 2019, era possível converter o tempo de trabalho. Então, trabalhou 10 anos, converte pelo fator 1,4, esses 10 valem 14, 20, já sobe 28 anos. Então, o tempo dele aumenta. E aí é possível, às vezes, tentar encaixar esse trabalhador, né, que é o Edson, nome do meu pai, em uma das regras de transição. Então, para quem tem a insalubridade, ainda é possível, é uma das brechas que a gente consegue aumentar. Mas aí precisa verificar, fazer cálculos previdenciários nesse caso. Certo. Alô, Edson, um abraço. No seu caso, pode ser até mais fácil, então, de se aposentar. Mas precisa ser analisado bem direitinho, então. Mandar um bom dia também aqui para mais um ouvinte, o Wallace da Zona 7. Juliano, aposentei em 2013. Gostaria de saber se eu posso pedir revisão dos valores da aposentadoria. Então, o prazo para revisão de benefícios previdenciários é um prazo que a gente fala, né, os advogados, na linguagem dos advogados, um prazo decadencial. Né? Na linguagem popular caducou o meu direito. Mas juridicamente a gente fala é um prazo decadencial de 10 anos a partir do primeiro recebimento. Então, 2013, eu acredito, já esse prazo já decaiu, você não teria direito para fazer essa revisão do benefício. A revisão também não é para todo mundo, né? Porque antes se pensava assim, eu vou esperar um tempo e vou fazer a revisão. Acho que já está bom, acho que eu posso fazer a revisão. Não funciona dessa maneira. A gente precisa analisar e verificar se realmente é o caso de alguma revisão. Hoje são poucas as revisões que são cabíveis. A gente estava até conversando, né, Juliano? Você me perguntou sobre a revisão da vida toda. Isso. Né? O que consistia essa revisão da vida toda? Hoje, para você fazer o cálculo da aposentadoria, a gente pega a soma dos salários de contribuição, que é o salário que a pessoa recebe a partir de julho de 94, que foi o plano real. E aí a gente faz um somatório hoje de todos os salários, 100% de todos os salários, a partir de julho de 94. A revisão da vida toda consistia em pegar os salários anteriores a julho de 94 e refazer o cálculo. Então, ficou decidido, né, pelo STF que não é possível fazer a revisão, o recálculo da aposentadoria utilizando esses salários. Então, os processos que estavam em andamento com esse pedido de revisão, eles vão ser julgados provavelmente agora, né? Eles estavam suspensos, aguardando a decisão definitiva do STF, provavelmente julgados improcedentes. Então, não é mais possível. Muitos funcionários de banco, lembra? Bamerindos, Banestado, que tinham salários altos, depois muitos deles foram demitidos, depois que o banco foi vendido, e eles tinham valores altos de contribuição, eles ganhavam bem. E depois muitos deles ficaram como autônomos, abriram empresas ou não conseguiram uma recolocação boa no mercado de trabalho. E hoje esses funcionários de banco têm aposentadorias baixas, mas lá atrás, antes de 94, tinham salários altos. E se fosse permitida a revisão da vida toda, eles teriam valores de aposentadoria bem consideráveis. Mas, infelizmente, essa tese não passou. Agora, 9h36. Juliano, bom dia. Aqui é o Flávio. Sou açougueiro, recebo insalubridade por conta aí, né, de câmara fria, essa coisa toda. Antigamente, quem recebia esse benefício tinha direito a se aposentar antes do prazo. Me disseram que não vale mais, é verdade isso? Então, Flávio, foi o que eu acabei de responder aqui. Até 2019 é possível o reconhecimento desse período e a conversão deste período especial em comum, por exemplo, pelo fator 1,4. Não é que hoje não é possível mais a conversão a partir de 2019, mas a aposentadoria especial para o açougueiro, desde que esteja comprovados os agentes nocivos nos documentos,
É possível. Existe aposentadoria especial, sim, mas vai ter que ter uma idade mínima hoje de 60 anos de idade. Mas não é possível mais a conversão. Por que se fazia a conversão? Porque, de repente, trabalha como açougueiro, depois muda de profissão e trabalha em uma função que não tem mais a insalubridade. Então, era possível aumentar esse período. Hoje não é mais possível. Então, você daí vai ter que entrar em uma das regras de transição, verificar se você atinge os pontos, ou a idade mínima, ou a regra de transição da aposentadoria especial. Tem mais pergunta, doutora Ellen. Vamos lá. O Claudemar César, portador de Parkinson, tem algum direito, algum benefício? É interessante porque o Parkinson é uma das doenças graves que independe de carência para conceder o benefício. Carência é o número mínimo de contribuições para requerer a aposentadoria por invalidez, por exemplo. Então, Parkinson é isenta de carência. Você pode pedir, mesmo que você não tiver completo os 12 meses. O Parkinson também é uma doença grave, muitas vezes precisa do auxílio de terceira pessoa. Então, se você é um segurado da Previdência Social, algum familiar, tem Parkinson e é aposentado por invalidez, incapacidade permanente hoje, pode ser que esse familiar seu tenha direito ao acréscimo de 25%. E também, para quem não recebe o benefício, e recebe um benefício na faixa maior lá, que precisa pagar o imposto de renda, você pode entrar com a isenção do imposto de renda. Então, há alguns benefícios para essas pessoas que são portadoras dessa doença grave, né? O Davi Donizete de Sarandi diz o seguinte: eu tenho um benefício já faz 15 anos, será que ele ainda pode ser cortado? Ele disse, eu tenho... O que é? Há 2 anos. Ô, Davi Donizete, me manda explicando direito que eu não consigo entender, tá? Aí a gente já te responde. Mandar um bom dia para Suelen Araújo. Juliano, meu caso, sou mãe da Júlia. A Julinha, filha dela, doutora Ellen, a gente ajuda a família aqui em algumas situações. Ela passa por um tratamento lá no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Vira e mexe, precisa estar indo para lá. Ela diz assim, o atestado dela é pelo acompanhamento, já que a filha dela é menor de idade. Consigo dar entrada para receber 3 meses de afastamento, pois a empresa a qual eu trabalho não aceitou esse meu atestado. E aí? Infelizmente, não, o benefício é pessoal. Então, se a mãe precisa acompanhar a filha para fazer tratamento, o INSS não paga o benefício para a mãe e a empresa também vai depender muito da convenção coletiva da empresa, mas não existe esse afastamento para tratamento de filho. Pode ser que alguns dias essas faltas suas sejam abonadas, mas 3 meses eu considero um tempo considerável. Como você trabalha, pode ser que a sua filha não encaixe em um dos requisitos lá para conceder o benefício assistencial à pessoa com deficiência, porque um dos requisitos também é a renda. Então, nesses casos, realmente a gente entende, fica difícil, porque a mãe precisa acompanhar a filha, precisa trabalhar também. É difícil. Exatamente. E é o caso dela que a gente acompanha aqui, ainda é um tratamento fora da cidade ainda, né? Muito longe daqui, né? Nélio Caminhoneiro, Juju, bom dia. Tem 25 anos, trabalho na mesma empresa, mas 3 em outra empresa. Então, creio eu que seja 28 anos, é isso. Tenho 50 de idade. Em que plano eu consigo me encaixar? Tá novo ainda para se aposentar, não tá, doutora? Está. Hoje, pelas regras da Previdência, como eu acabei de falar aqui, né? A faixa etária hoje, para entrar em uma das regras da Previdência, é 55 anos de idade, 60 anos de idade. O homem só consegue, com 60 anos de idade, no pedágio, na regra de pedágio de 100%, ou naquela de pedágio de 50%, mas aí ele teria que ter
33 anos de tempo de contribuição em 2019. Então fica realmente difícil. A idade vai ter que ralar um pouquinho mais. Idade mínima progressiva precisa ter 64. Sistema de pontos. Não precisa ter idade mínima, mas precisa ter 102 pontos para o homem hoje. Então, se o homem tiver, por exemplo, 59 anos de idade, ele vai ter que ter 43 anos de tempo de contribuição para entrar nessa regra. Motorista de caminhão, isso, né? Isso. O motorista de caminhão, na reforma anterior à reforma da Previdência, se tivesse a documentação também, ele conseguiria aposentar com 25 anos, porque eles trabalham sujeitos a ruídos, independente da idade. Mas com a reforma da Previdência, precisa da idade mínima de 60 anos para se aposentar em aposentadoria especial, que a gente fala, que é caminhoneiro, açougueiro, médico, dentista, eletricista, essas profissões que são especiais ou periculosas, né? Radialista não entra nessa? Radialista, não. É perigoso o nosso trabalho aqui, viu? Porque se a gente não atende o ouvinte fica bravo com a gente. Mas, viu, por doutor? exemplo, técnico em radiografias, que é quase parecido... É rádio. É rádio, né? É rádio. Ó, o Marquinhos lá de Bom Sucesso. Alô, Marquinhos, um abraço. Juliano, tem 43 anos. Marquinhos, você tá querendo se aposentar com 43, meu camarada? Você tá de brincadeira comigo, né, Marquinhos? 43 de idade, 28 de carteira assinada, tem um bom tempo de contribuição. Tem que esperar completar os 60 anos para dar entrada, ou a idade mínima no caso dele seria o quê? 55 ele já conseguiria pela idade que ele tem e a contribuição já ou não, doutora? É os 60, Marquinhos, 60 e tantos. Marquinhos é mais novo que eu até. O Marquinhos não consegue se aposentar muito cedo ainda, 43 anos de idade. Tem que trabalhar mais, né? Ele é trabalhador, porque ele tem 28 anos de carteira assinada. Ele começou a trabalhar cedo. Exato. Mas os 55 anos de idade, geralmente quem vai se enquadrar é a mulher. O homem sempre tem que trabalhar mais. Ou é 65, a idade programada, ou é 60, na pedágio de 100%, ou 64. Para ser eliminada a idade mínima, é só para quem tem alguma deficiência, alguma limitação, né? Ou se consegue se enquadrar na regra de pedágio de 50%, porque hoje a tendência vai ser todos terem que ter a idade mínima para trabalhar, para aposentar. Gilberto Silva, Juliano, por que pedreiro não tem insalubridade, hein? Você sabe que agora saiu uma decisão recente que tem insalubridade, sim, para o pedreiro, principalmente se trabalhava em construtoras. Mas você vai precisar pegar os documentos lá na tua empresa, na empresa que trabalhou, PPP, laudo técnico, mas saiu uma decisão recente que sim, pedreiro se encaixa na regra de aposentadoria especial. Então, o caso dele aqui é bom dar uma analisada, né, doutora? É bom, mas sempre vai ter que ter a documentação. Certo. Anterior a 1995, tempo de trabalho anterior a 1995, se tiver previsto nos decretos e anexos, aí não precisa comprovar. Mas posterior a 1995, o tempo de trabalho sempre vai ser necessária a comprovação. O Elton Costa também participa com a gente. Juliano, bom dia. Queria saber... em 2019, eu sofri um acidente indo para o trabalho, quebrei 2 vértebras da coluna, processo transverso L2, L3, e eu só recebi 240 do DPVAT. Seria isso? Queria saber se tem como entrar de novo para tentar receber algum outro valor. Se ele recebeu esse valor aí de R$240 do DPVAT, eu penso que poderia ser aquele DAMS que a gente falava, que era despesas hospitalares, com medicamentos, com hospitais. Por esse valor baixo, penso que pode ser isso, porque existiam 3 coberturas, né? Que era despesas hospitalares, invalidez permanente ou parcial e morte. Hoje nós não temos mais o DPVAT. Né?
Em 2019 existia. Se você tiver em tratamento ainda, Elton, pode ser que você consiga receber o seguro obrigatório por invalidez. Mas tem que verificar se esse valor que você recebeu era de invalidez ou era despesa hospitalar, porque se for invalidez, também o seu prazo já prescreveu, neste caso. Então, Mas, assim, se ele... Olha, o ponto bom é que ele tem uma sequela. Então, se ele sofreu um acidente indo para o trabalho, é um acidente do trabalho, ele pode receber esse benefício do auxílio acidente, que foi aquele outro ouvinte que perguntou para nós sobre o 13º. Ele recebe esse benefício, que é o auxílio acidente, uma indenização para quem tem uma sequela. Ou também você pode se aposentar mais cedo, por idade, aos 60 anos, ou por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que independe de idade. Então, às vezes, você fica aí preso, tentando receber um DPVAT que já não existe mais, esse seguro, né? Quando você tem um benefício maior para receber do INSS. 9h48, deixa eu ver se pergunta aqui, ó. Ver não ouvir, né, Juliana? Porque áudio você não vê, áudio você ouve. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia. Bom dia, doutora. Eu me chamo Elza, sou de Sarandi, tenho 60 anos. Já tenho mais de 15 anos de contribuição, acho que 23, 24 anos. Eu não consigo me aposentar ainda não, né? Tem que ter mais. 60 anos de idade, em torno de 23 ou 24 de contribuição, doutora. Elza Blasques Boian. Elza, você tem, né? Você está quase chegando no 62, que é a aposentadoria por idade da mulher hoje programada. E 15 anos de contribuição, no mínimo. A regra de idade mínima progressiva, que hoje a mulher precisa ter 59 anos de idade, ela precisa ter 30 anos de tempo de contribuição. Esse tempo é fixo, 30 anos. Então, se você tiver um tempo, não sei se você trabalhou quando jovem, no meio rural, para somar a esses 23 anos que você tem, pode ser que você já consiga, sim. Você entra nessa faixa etária aí dos 55 a 60 anos, né? Para quem nasceu em 65 e 70. Então, eu te aconselho a buscar, se você tiver, ou algum tempo que você trabalhou, por exemplo, e não foi registrada, mas tem comprovação documental desse tempo, pode ser que você consiga. É mais difícil, mas pode ser que consiga. O mais, assim, tranquilo de comprovar é o tempo rural, desde que tenha a documentação aqui que a gente falou semana passada, que são as certidões de nascimento, casamento, título de eleitor e mais uma série de documentação. Faltando 10 minutinhos para as 10 agora. A doutora Ellen está olhando no relógio. A doutora Cauã está olhando no relógio. Calma, tem muita pergunta ainda para responder. Muita calma nessa hora, hein? Deixa, estamos aqui para calma Juliano, aí. bom dia. Bom dia. Juliano, eu Oi. gostaria que se a doutora respondesse para mim uma pergunta. Vamos lá. Eu tenho o meu netinho, ele foi assim, sabe? Ele recebeu como autista, sabe? Diagnosticado autista. Nós lutamos com ele desde 3 aninhos de idade, agora, depois que ele tem 6 anos, ele foi diagnosticado com autista. Certo. Eu queria perguntar para ela dar orientação para a gente, como que a gente tem que fazer para a gente entrar, assim, com os direitos dele, sabe? Se ele tem o direito de pegar uma pensãozinha, se não, né? A mãe dele é diarista, né? A mãe dele é diarista, ela mora em Maringá, paga o aluguel, tudo lá em Maringá, e ela é diarista. Certo. Eu gostaria de saber como é que a gente tem que fazer. Tem algum benefício, doutora? Tem, sim. Para criança que já tem o diagnóstico, já tem os laudos, já tem a documentação, a família pode dar entrada no benefício assistencial à pessoa com deficiência, que é o LOAS, popularmente conhecido. Mas precisa ter também o cadastro único. Vai lá no CRAS e faz o cadastro, se a família já não está inscrita. Busque o laudo médico, diagnóstico que precisa. Como a mãe é diarista, ela não tem renda formal.
Então, não é considerado, né? Ela vai até 1/4 do salário mínimo, a renda familiar consegue receber este benefício. Porque além do diagnóstico do autismo, também tem que ter o requisito da renda, que é 1/4 do salário mínimo. Se tiver documentação de remédios, de medicação que a criança precisa tomar, esses valores são abatidos dessa renda, desse limite de 1/4 do salário mínimo. E também acontece muito de, na casa, na família, ter 2 crianças com o mesmo diagnóstico. Pode as 2 crianças receber o benefício assistencial à pessoa com deficiência, o autismo, porque a gente vê muito hoje crianças com esse diagnóstico, né? Então, é muito, muito comum essa procura. Tem que correr atrás. E consegue sim. Então, as mães precisam buscar, porque as crianças conseguem. E não tem diferenciação de grau do autismo. Precisa ser severo para conseguir, não. 9h53, Juliano, bom dia. Aqui é o Léo Maringá. Léo Maringá, jogador profissional de futebol. Ô, Léo Maringá, eu tenho certeza que os 2 filhos da doutora Ellen são fãs seu, viu, meu querido? Porque os 2 são boleiro também, né? O pequeno Nicolas e o Natan. O Natan é goleiro, né? O Natan é goleiro. O Natan é goleiro. Agora ele a mãe tá toda orgulhosa, porque o Natan é 6º do Brasil, do futsal brasileiro. Sério? E o Nicolas é o 2º do Paranaense, do futsal. Então são boleiro mesmo, É né? boleiro mesmo. Só que aí é o seguinte, o Léo Maringá tá querendo saber o seguinte, quando eu jogava, eu tive uma lesão grave no joelho, voltei até a jogar, mas com limitações. Gostaria de saber, auxílio ao acidente ou algo nesse sentido, há possibilidade de conseguir algum tipo de benefício, doutora? Tá vendo? Isso acontece muito, né, com os jogadores, as lesões. Eu não sei na época como que eram feitas as contribuições, se o time fazia, como que, né, se ele tinha um registro de trabalho ou não. Se ele tiver, porque aí ele vai ter a qualidade de segurado na data que ele lesionou, para ele conseguir o benefício de auxílio acidente e ser empregado. Se ele for contribuinte individual, por exemplo, que é pagar o carnê, ele não consegue. Ele tem que estar lá registrado pelo time. Ele era registrado e ficou encostado pelo INSS. Ah, então. Se ele tiver aquela documentação daquela época, conseguir comprovar, e também é uma lesão do trabalho. Mesmo que não seja um acidente, se for comprovado com a perícia, e eu acredito que sim, que é uma lesão do trabalho de jogador, ele consegue comprovar, então, essa doença profissional. E mesmo que já tenha sido um tempo grande essa lesão, ele pode, porque o benefício de auxílio acidente, ele não prescreve. Mesmo que o acidente tenha acontecido 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele pode pedir, até ele consegue receber os atrasados, se receber o auxílio doença na época, fica mais fácil ainda. Se receber um auxílio doença em decorrência da lesão ou do acidente. E aí consegue receber até os atrasados. Mas se ele não fez um pedido naquela época... Ele falou que está documentado no INSS. Ah, então fica mais fácil ainda. Pode pedir sim, tá? E se ele não fez um pedido de auxílio doença, não ficou no... Vamos pegar um outro caso, tá? Já vamos responder para quem não fez esse pedido. E vai fazer hoje. Nossa, eu sofri um acidente e eu não fiquei afastado na época, mas eu tinha qualidade de segurado. Pode pedir agora. A diferença é que ele vai começar a receber da data do pedido para frente, não vai receber os atrasados. Mas se tem um registro lá no INSS, sim. E também, se ele tem essa lesão, essa deficiência, essa dificuldade de locomoção para as atividades habituais, para o lazer, para o dia a dia, ele consegue se enquadrar na aposentadoria da pessoa com deficiência, por idade ou por tempo de contribuição, sim. Juliano, bom dia. Bom dia, doutora. Sou Dorival de Jardim São Jorge. Dei entrada na aposentadoria em 2001. Motorista. Tá lá, enroscado há 10 anos, né? Seria aposentadoria especial, no caso dele. Ele falou, faltam 3 anos, tenho 62 anos.
A senhora entende bem. Já faz tempo que ele entrou com esse pedido, né? Dei entrada na aposentadoria em 2001. Revisão de motorista está sendo julgado há 10 anos, especial. Eu não estou conseguindo entender, mas se já está, por exemplo, se ele é aposentado, entrou com pedido de revisão judicial, está aguardando julgamento. Se for esse caso que a gente falou aí da revisão da vida toda, pode ser que seja julgado improcedente, eu não sei. Ou se está procurando uma revisão de aposentadoria, né, de aposentadoria comum para especial, faltam 3 anos. Não dá para entender muito bem, né? Tá, ele vai ter que reformular. Tá. Se você conseguir reformular aí, Dorival, para nós... mas já está com uma idade boa, 62 anos. Mesmo que esteja com pedido judicial de aposentadoria e não foi concedida ainda, não teve uma resposta definitiva do juiz, né, do judicial, mas já preencheu os requisitos para uma aposentadoria administrativa no INSS, vale a pena conversar com um profissional aí que te acompanha para você fazer um pedido administrativo, que nada impede também. A Bárbara Alves também mandou mensagem aqui. Juliano, bom dia. Inclusive, ela tinha mandado, deixa eu ver aqui, foi na semana passada que a senhora tinha vindo aqui participar com a gente. Que legal. Eu consegui aposentar o pai por ser cardiopata. Fiz tudo por conta própria e tal. Agora a carta de concessão veio, esse aviso, e tô te mandando a foto aí. Qual o passo que eu devo dar em relação a isso? Ele não é casado e estava recebendo o auxílio doença que acabou agora em novembro. Bom, tem a mensagem lá que foi concedido aposentadoria por incapacidade. Tem dados requerido em 12 de novembro, né, desse ano. A renda mensal de 1.518 calculada, tal. O pagamento será realizado pelo órgão pagador, os próximos pagamentos no próximo 1º dia útil do mês. Aí tá, porque lá embaixo tem lá, ela tá preocupada por isso aqui, ó. Caso não apresente a declaração, o benefício será suspenso no prazo de 60 dias após o processamento da concessão da aposentadoria. Apresentar a declaração informando se recebe ou não benefício de pensão por morte, na qualidade de dependente do cônjuge. Essa declaração que ela está na dúvida, qual é essa declaração que ela tem que informar, doutora? O pai dela faleceu? Antes de receber o benefício de auxílio-doença, de incapacidade permanente, ele não é casado e está ele não é casado, auxílio-doença, que acabou agora, mas foi convertido em aposentadoria por incapacidade. Entendi. É porque eu vi lá o benefício de pensão por morte, deverá apresentar declaração informando se recebe ou não benefício de pensão por morte na qualidade de dependente. Em outro regime de previdência social. Tá, eu sei por que eles falam isso. Por quê? Porque quem recebe pensão por morte e aposentadoria por incapacidade permanente ou por idade, eles fazem um cálculo para diminuir o benefício. Porque pode ser acumulado a aposentadoria por incapacidade com pensão por morte, aposentadoria por tempo de contribuição, idade com pensão por morte. Mas a que for de maior valor, ela vai sofrer uma diminuição. Eles buscam reduzir de alguma forma. Você pode acumular as duas. Certo. A aposentadoria e a pensão. Mas por que ele está pedindo essa declaração? Porque, de repente, agora eu entendi, se ele recebe uma pensão por morte da esposa, que é da prefeitura da cidade, do município, ou do estado, por exemplo, recebe R$5.000, né, ou recebe R$3.000, aí a de maior, ele permanece recebendo a de maior valor, no valor integral, e a segunda vai sofrer uma diminuição. Só que lembrando que essa diminuição, se for
Ele não recebe nenhum outro valor. Se ele já recebe o mínimo, ele vai continuar recebendo o mínimo. Se recebe uma pensão por morte de 5 mil e a aposentadoria por incapacidade permanente ou por idade for de um salário mínimo, vai ser nesse valor de um salário mínimo. Mas se a aposentadoria for superior, 3 mil, por exemplo, já vai diminuir. Não vai ficar ganhando 3 mil. O Ivael Guedere de Paysandu pergunta, gesseiro tem insalubridade, não? Olha, gesseiro geralmente é autônomo, né? Precisa, hoje, para você saber se tem a insalubridade ou não, precisa ter um laudo que é elaborado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, se tem algum daqueles agentes nocivos à saúde do trabalhador, talvez ali seja o pó, né? E se aqueles equipamentos de trabalho, que são obrigatórios, neutralizam ou não os efeitos. Então, para saber se é especial ou não é especial hoje, é através de laudo técnico, perícia, perfil, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Se for um trabalhador empregado, é a empresa que vai fornecer essa documentação. O funcionário, o colaborador, o trabalhador não precisa se preocupar. Agora, se ele é um gesseiro autônomo, por exemplo, dono do seu próprio negócio, ele pode contratar uma empresa de segurança do trabalho para fazer esse laudo, e o contribuinte individual, se ele também, além de ser o empresário, o gestor da empresa, ele também trabalha e sofre os efeitos nocivos disso, ele pode sim ser aposentado como especial hoje. Ah, mas você falou que não existe mais a possibilidade de converter período, mas a aposentadoria especial existe ainda sim, que é aos 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Agora 10h04, o que tem de mensagem aqui, doutor? Por isso que eu falo que radialista tinha que ter insalubridade. Olha só, bom dia, Juliano. Fiz 40 anos, não sou registrado, mas eu morro de preguiça de trabalhar. Eu consigo me aposentar? Aí não tem jeito. Isso merece levar uma cintada. Merece levar uns tapas da mãe. O trabalho dignifica o homem, né? Exatamente. E ele é azulejista. Bom. Pena que é preguiçoso, viu, doutora? Mas é bom. Tá faltando azulejista no mercado, hein? Pois é. Não fala isso que ele vai aumentar o preço do serviço, doutor. Pelo amor de Deus. Já tá caro. Juliano, bom dia. Agora, vamos lá. Quer ver? Tá. Vamos lá. Tá. Juliano, bom dia. Minha esposa tem 42 anos. Quanto tempo de contribuição ela precisa ter e com qual idade ela consegue se aposentar pelo INSS? Mas, senhor, calma aí, filha. Ela tá nova ainda. Calma aí pensar em aposentadoria. 42 anos. Agora, quanto tempo de contribuição? O tempo de contribuição para a mulher, o mínimo é 30 anos. 30 anos. O mínimo é 30 anos. E a idade da mulher é 62 anos. Ela está longe de se aposentar. Ela tem 42 anos. Porque hoje a mulher, ela precisa ter 59 anos naquela regra que a gente falou, né? O mínimo, que é a idade mínima progressiva. Tem algumas categorias, por exemplo, professora, 5 anos a menos, trabalhadora rural, aos 55 anos também. Então, esses casos. E aquelas outras que a gente já falou, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Hoje, a única regra que não tem a idade é se consegue entrar na regra do pedágio de 50%. Mas precisaria estar há 2 anos de se aposentar na data da reforma, que foi novembro de 2019. Já tem um bom tempo. 6 anos, né? Então é a única possibilidade, porque agora a tendência realmente é que todos tenham a idade mínima para se aposentar. Doutor, eu vou ter que deixar o convite para a senhora voltar de novo semana que vem, não é possível. Até encerrar 2025 ainda dá tempo. Não, ainda né? tem chão, né? Inclusive, eu tô querendo tirar uns 15 dias de férias, eu acho que aí a senhora poderia vir apresentar o programa, que daí fica das 6h30 da manhã até 1h da tarde respondendo o nosso povo. Olha que maravilha. E ainda eu acho que vai faltar Vai faltar tempo.
Tomara. Doutor, ó, ele ainda, o Márcio Roberto falou da esposa dele, mas é o seguinte, ele é funcionário do Estado, ele é servidor estadual, ele trabalha na lavanderia hospitalar, se eu não me engano ele trabalha no HU, é isso, né, Márcio Roberto? Eu recebo adicional de insalubridade, não periculosidade. Consigo aposentadoria especial nesse caso? Tem 45 anos de idade, 23 anos trabalhando na lavanderia hospitalar. É que o regime do Estado é diferente, né? É diferente, mas hoje é possível a conversão também para os funcionários, para os servidores públicos de tempo especial até 2019, eles podem, desde que eles tenham também o PPP, eles precisam ter o laudo técnico reconhecido. Certo. Pelo jeito ele tem, porque ele já até recebe o adicional de insalubridade. Existe a aposentadoria especial também para eles, mas a aposentadoria especial para funcionário público, ela é pela média. Então, eles perdem o que é muito importante para o servidor público, que é a insalubridade, a integralidade e a paridade, que a integralidade é receber a aposentadoria, os proventos de aposentadoria pelo último salário de remuneração. E a paridade é aumentar o valor dos proventos conforme quem está na ativa. Então pode ser que aposente até mais cedo, né, com uma idade menor, mas vai perder a integralidade. Alô, Márcio Roberto, um abraço, meu queridão. Tá ligado com a gente. Ó, doutor, bom, tem lá perguntando se é técnico em prótese dentária, se tem, deixa eu ver aqui, tem insalubridade. Ué, mas você mexe, de prótese, você mexe nos dentes, não é na pessoa, filhão. Ou Emerson Ferrioli? Olha só, eu tenho uma cliente que ela é técnica em prótese dentária. Ela, antes de ser técnica em prótese, ela trabalhou numa clínica odontológica. Tá. E quem trabalha em clínica odontológica geralmente está sujeito aos agentes nocivos biológicos, sangue, vírus e bactérias. Entendi. Corre o risco de contaminação. Depois, ela estudou e hoje ela é técnica em prótese, ela tem um laboratório dela. E nós pedimos o PPP, o laudo técnico, e não veio a comprovação dos agentes nocivos, porque ela manuseia agora o gesso, né, para fazer a prótese. Então, técnico em prótese dentária dificilmente vai ter. Mas aquele período que ela trabalhou como auxiliar odontológica, ela conseguiu o reconhecimento, sim. Vamos para a última, doutor, a última pergunta então, hein? É a seguinte, o nosso querido Marcos Gomes, pastor Marcos Gomes, um abraço. Juliana, pergunta, ó, eu tenho uma deficiência na perna direita, pela segunda vez na mesma perna, peguei uma erisipela bolhosa, algo nesse sentido, que deixou ainda mais crítica, só que eu sou MEI. Qual seria a regra de alguma aposentadoria ou benefício nesse caso, doutora? É uma doença dermatológica, né? Já eu conheço essa doença, sim. Já atendi casos assim. Olha só, ele é MEI, né? A gente falou bastante sobre o MEI na última vez que eu estive aqui. O MEI tem todos os direitos, os benefícios da Previdência Social. Então, você pode, né, tem uma deficiência na perna e pela segunda vez peguei uma, né, que é a doença na pele lá, bolhosa, que deixou mais crítica. Você pode solicitar, porque ela também é uma doença estigmatizante, né, além de impossibilitar o trabalho. Então, você pode solicitar, sendo MEI e independente, você tem direito a todos os benefícios da Previdência Social. Só não tem direito às aposentadorias da regra de transição, quando a gente precisa do tempo de contribuição. Mas os outros benefícios têm direito a todos, inclusive salário maternidade, auxílio reclusão, benefício por incapacidade temporária,
permanente, por idade da pessoa com deficiência, pode solicitar, sem dúvida alguma. E agora, bom, eu falei que era a última pergunta, mas a Solange do América falou, Juliano, bom, obrigado. Se não der para responder, vai para a próxima. Mas peraí, vamos responder então agora. Juliano, é a Solange do América, trabalhei 5 anos com registro. 5 anos com registro, depois trabalhei 7 anos no Japão. Tenho 65 anos de idade. Será que eu consigo juntar esses anos de contribuição? Consegue, Solange, porque o Brasil tem um acordo internacional com o Japão. Se você trabalhou lá, e eu acredito que sim, formalmente no Japão, foi com uma agência, porque o Japão não tem trabalho informal, né? É um país bem sério. E hoje nós temos esse acordo, essa possibilidade. Mas, assim, o que acontecia também? Eu converso com bastante orientais que foram para o Japão. Existia a possibilidade de você, depois que retornasse ao Brasil, pegar esse valor das contribuições que foram pagas previdenciárias lá no Japão. Ou usar para finalidade de aposentadoria. Então, se você não retirou esse valor em benefício próprio, você pode usar este tempo. Aí você vai ter que ir até o consulado e solicitar essa documentação. E é possível juntar. Mas o acordo do Brasil com o Japão só possibilita a aposentadoria por idade. A maioria dos acordos internacionais só possibilitam a aposentadoria por idade. Mas é possível, sim. Ela já está nos 65 anos, né? Mas ainda ela vai precisar, ela tem 12 anos de tempo de contribuição. Isso. Então, seria interessante você começar a contribuir, porque ainda faltam 3 anos, mesmo juntando com esse tempo do Japão. E ela falou que tem lá todos os olerites da fábrica, por exemplo. Mas não vai ser o suficiente. Ela vai precisar de documento do consulado oficial. Só olerite não vai ser suficiente, não. E pode ser, às vezes, que esse tempo dela já esteja até averbado no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Então, se ela tiver o meu INSS, ela consegue consultar. Pode ser que, às vezes, esteja já averbado isso daí, que é o reconhecimento desse tempo lá no seu cadastro das informações sociais. E o Raul Rover, lá do Borba Gato, diz o seguinte: Juliano, bom dia novamente, que ele pediu uma música com Bonnie M. Eu recebo BPC por conta do AVC. Minha pergunta é, corro o risco de perder? Tenho 62 anos de idade. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, você precisa atualizar o seu cadastro único para ver se você ainda se enquadra na questão da renda, porque pode ser que a sua incapacidade seja permanente, mas a renda pode aumentar, e a renda é considerada a renda familiar, per capita familiar. Então, por isso que eles pedem para que seja sempre refeito o cadastro, mesmo sendo uma incapacidade permanente que ele teve o AVC, né? É irreversível as sequelas. Fiz a renovação, ele disse. Sim. Agora, quem é aposentado por invalidez e tem acima de 60 anos, ou já está recebendo benefício há mais de 15 anos e tenha 55 anos de idade, aí não precisa passar por perícia revisional. Mas quem recebe BPC por incapacidade e aposentadoria por invalidez, hoje não existe aposentadoria por invalidez sem que haja necessidade de perícias. Sempre você tem que estar preparado, porque você pode ser chamado para a perícia revisional, a não ser que tenha ou AIDS, ou acima de 60 anos, ou 15 anos recebendo benefício e tenha mais de 55 anos de idade. Aí é definitivo. 10h16 agora, então vamos fazer o seguinte, as próximas dúvidas nós vamos responder no próximo programa. Pode ser, doutora Ellen? Pode ser. Hã? Eu me comprometo a voltar. Aí, pronto, então já ficou tudo mais fácil aqui, eu não vou nem fazer o convite, a avó que compromete a voltar. Doutora Ellen, mais uma vez, obrigado pela visita. Eu agradeço o convite. Obrigado pelo tempo aí de responder nossas perguntas. E que não é pouco tempo.
né? São 10h16 agora, praticamente 1 hora respondendo o povo. E tem muita mensagem ainda. Mas aí, ó, Paulo Robson e tantos outros amigos que têm dúvidas, que são muitos casos. Eu confesso que essa questão aí em relação a, por exemplo, trabalhar fora do país, se isso contribui, ajuda ou não ajuda, Tem uma outra pergunta aqui que seria em relação a policial militar também. O Evandro do Alvorada também tem dúvidas em relação à idade, contribuição e tudo mais. Dá uma olhadinha na agenda, doutora Ellen. Semana que vem ou na outra semana, nós estamos por aí. Você vai falar, ó, essa semana eu posso. Na quarta, na terça, na quinta, ou na sexta, ou na segunda. Vamos dar um pulinho aí. Porque cada caso é específico, né? Isso, Precisa isso. ser analisada a idade, o tempo, se tem ou não lesão, sequela, em qual regra de transição entra, qual o regime que pode ser do município ou estado, daí realmente é outra regra. Já não é a mesma regra do INSS. Então tem muita coisa para responder pro povo aqui, hein? Eu já tô aprendendo, hein? Qualquer hora eu abro meu escritório também, viu, doutor? Você aprende rápido. Doutora Ellen, mais uma vez, obrigado da visita, tá? E Deus abençoe, um ótimo final de semana que vem pela frente. E dá um abraço nos 2 boleiros lá, hein? Um deles vai ser advogado, né? O Natan é teu ouvinte, né? E ele vai ser advogado. Ele entra no carro e ele já ele muda lá. Isso. Ele te acompanha. Que bom, é isso mesmo, viu, Natan? Quando você entrar lá, tiver na Maringá FM, na Massa, na Mundo Livre, na T, essas outras rádios, nenhuma delas presta, só presta é a nossa, tá? Aí troca mesmo, faz que nem um amigo que tem um lava-jato, que todo mundo que chega lá com o rádio sintonizado em outra rádio, a hora que sai com o carro limpinho já sai sintonizado na nossa emissora, sabe? Obrigado, viu, doutora Ellen, mais uma vez. Agora são 10h19, 10h19. Tem um rápido intervalinho, tem boa música. Tem o Gustavo Lima, tem um embaixador aqui na programação do Pinga Fogo. Fica ligado aí. 91,5.